Prefeitura de São Caetano do Sul, a cidade de todos nós. DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Augure, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, começando mais um DG ABC Entrevista para você. E hoje o assunto, como bom brasileiro, eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da televisão brasileira, olha que gostoso. E nós saímos dos estúdios diretamente de Santo André e viemos para Perdizes conversar com ela, que encantou nas telinhas, Vida Alves. Vida, muito obrigada por essa entrevista antes de tudo. Eu é que agradeço. Primeiro, porque gosto do seu jornal, da sua rede, que eu tenho uma ligaçãozinha sentimental e porque eu gosto de jovens. Essa é uma outra interesse meu, porque eu acho que eu tenho uma associação de idosos, pró-TV, que são chatinhos, mas há os seus filhos, os seus netos que são simpáticos, então misturando tudo dá um bom caldo. Vida, vamos começar falando de um assunto que todo mundo gosta, que são as novelas. E você já começou, digamos assim, polêmica nas telinhas, que foi com o primeiro beijo. E não só o primeiro beijo, né, entre homem e mulher, mas também o primeiro beijo gay, que é muito polêmico. Como é que foi isso? Que metida que eu sou. Na verdade, a televisão começou em 1950 e foi uma novidade total, porque ninguém conhecia a televisão, nem o diretor artístico. E note-se, ele tinha só 22 anos. Nossa, era um novinho. meninão, nós todos eram meninões. Então, o coração era grande, o sonho era ainda maior. Metemos a cara e fizemos a primeira televisão em São Paulo, e por acaso neste bairro que pertence a Perdizes, mas que é Sumaré. Neste bairro, a uns 500 metros de onde estamos, é que foi inaugurada a primeira televisão no Brasil. Um ano depois, porém, Walter Foster, que era diretor artístico de uma das duas emissoras de rádio, falou ao diretor-geral: eu quero fazer uma novela. Por que novela? Porque vai interessar o sequenciamento, isso existe desde sempre, a vida inteira, todos os povos, toda a história gosta de novela. Então, vamos fazer novela. Só que era ao vivo. Como fazer e desmanchar à noite, fazer no dia seguinte o cenário e desmanchar à noite, era complicado. Não tinha tempo para o erro, né? Não tinha tempo para o erro, né? Não tinha tempo. Isso é uma pequena coisa, mas não tinha tempo sequer para montagem. Então resolveram que fosse só 2 vezes por semana, em capítulos curtos, de no máximo 20 minutos. Assim começou a primeira novela, em 1951. Um ano após a inauguração. Aí o Walter Foster falou: mas eu quero, para chamar a atenção, para ter aquele condimento, um beijo. Já começou o ibope aí. Começou a bagunça aí, porque eu já era casada. E já tinha um filhinho. Então eu tinha a minha responsabilidade. Eu casei-me. Hoje sou viúva, com um estrangeiro, um engenheiro italiano que veio para montar a televisão, ajudar a torre, enfim, essas coisas de engenharia que eu nunca entendi nada. Claro que eu fiquei com medo dele, um homem forte, não gordo. Era não sei o que lá, de luta livre, não, luta greco-romana. Tinha ganho campeonato. Falei: meu Jesus, como é que eu vou Ele vai brigar comigo? O italiano? Vai ser o fogo. O Walter Foster falou: eu converso com seu marido. Na Itália já há filmes com beijo. No Brasil é que não há. Então, nós vamos dobrá-lo e eu vou conseguir, fique tranquila. Eu fiquei mais ou menos tranquila, a coisa deu certo e o Walter Foster foi conversar com meu marido e deu certo. Ufa! Mas ele disse: será um beijo técnico. Eu falei: como é isso? Ele disse: é assim, você fica parada, você faz uma cara de boca
Você abre ligeiramente os lábios, fecha os olhos e deixa que eu chegue. E aquele ar angelical tomar. Aquele ar romântico, e eu encosto os meus lábios. E foi assim que se deu. Não houve ensaio, porque senão seriam 2 beijos. Houve só essa explicação e lá fui eu. Depois do que, medrosa, tranquei-me em casa, não dei entrevista, não falei com ninguém e esfriei o assunto. Vergonha mesmo, vida? Vergonha não. Sabedoria de mineira, faz as coisas sob sigilo. Muito bem. E, na verdade, jamais imaginei que 60 e poucos anos depois, aqui estamos nós falando sobre o beijo. E o beijo gay? O beijo gay foi uma história anos depois, e era uma história bem escrita, bem feita, adaptação de um filme, A Calúnia. E este filme era um colégio com 2 moças diretoras e uma menina lança a calúnia de que elas eram amantes. Não eram, mas eram muito interessadas no colégio, naquelas coisas, muito unidas, e com aquilo, Estados Unidos, a história se passa. Os meninos foram saindo, porque era uma vergonha, 2 mulheres. Sim, ainda mais para a época, hoje, né, vida? Que se rasga o verbo no palco. E mesmo assim ainda tem preconceito em cima disso, imagina na época. Imagina. É lógico, mas é uma coisa fora do comum, então é estranhável. Claro. E aí elas ficam quietas, tristes, sozinhas, solitárias, se olham e percebem que se amam. Ah, que bonito, Bonitinho. poético, poxa. Pois é, poético, bonito e também foi técnico. Técnico, tá aí Como a eu palavra. tinha Existe aprendido. beijo técnico, então? Eu sou Ah, a criadora do beijo técnico. Parabéns. O beijo de hoje não tem Você já nada não se com responsabiliza. isso. Cada um que responda pelo seu próprio beijo. Vida, falando um pouquinho desse tempo da Era de Ouro, que foi lindo, foi um glamour, foi tudo correndo muito bem, não só para a televisão, mas o Brasil, né, naquele boom. Essa evolução, esse caminho que a televisão começou e segue até hoje, em termos de conteúdo, como você avalia? Você acha que tinha mais conteúdo? Isso era uma questão que preocupava mais do que o Ibope? Como você avalia? Você vai analisar comigo. Ok. A televisão começou, um aparelho custava igual um carro. Então, quem tinha? Eu tinha, porque o meu marido era técnico, era engenheiro eletrônico, logo comprei. Mas os meus colegas não tinham. Me lembro que nesse espaço, porque nós estamos dentro de uma parte da minha casa, neste espaço eu cheguei a chamar colegas para se verem quando começou o videotape, porque ninguém tinha. Era caro. Era a sensação, então, né? Não era sensação. Era um produto caro, então só os ricos tinham. E a televisão foi democratizando, abrandando, alargando, e chegou até cada casa ter mais do que um televisor. Não tem casa pobre que não tem um televisor. Então a programação também foi democratizando, de certa forma, perdendo a cultura, perdendo um pouco aquele elitismo, porque fizemos Shakespeare, fizemos Dostoiévski, fizemos todas as coisas, Graciliano Ramos, e tantos, entre brasileiros e estrangeiros, difíceis de se imaginar dentro de um estúdio. Você acha que o brasileiro ele consegue, porque é o que muitas pessoas falam, que a televisão é a grande escola do brasileiro, se diz muito isso. Hoje, você acha que o brasileiro ele pode se instruir através da TV, ou hoje em dia essa visão pode ser um pouco errônea? Ainda é uma escola. Quando eu saí da televisão, porque hoje eu sou presidente de uma associação que lida com a televisão, mas não sou funcionária, não sou atriz. Sim. Sinto saudade, mas não sou. Mas você trabalhou muito. Eu trabalhei muito. Agora estou nessa função que eu acho importante.
Uma vez, e quando eu saí, eu fui fazer aulas de comunicação. Junto com a minha filha, criei os cursos Vida Alves de comunicação por todo o Brasil. Nunca vou esquecer que eu estava dando aula para diretores do BNDES, ou seja, gente graduada. E eu pus o tema televisão. E eu fui à frente e depois cada um ia. Gravávamos. Eu sou sempre mais ou menos furona, né? Antes de terem esses... Íamos com câmera, Brasil inteiro. E eu falei mal da televisão. A televisão hoje deseduca porque esqueceram da parte educativa. Aí veio uma moça, uma das diretoras, era uma turma de uns 10 diretores, e ela disse, dá licença, eu vou aqui falar a minha opinião. A televisão não deseduca. Ainda que você tenha motivos de queixa, a educação ensinou as mulheres a amamentarem. A educação ensinou as mulheres a importância da vacinação. A educação faz isso. Nunca mais falei mal da televisão. Só falo aqui, ó, bem cochichadinho. Quando eu vejo algum programa boboca, eu gosto que as coisas preencham a minha cabeça, que ainda tem espaço. Sem dúvida. Eu gosto que as coisas preencham o meu coração, que sempre tem espaço. Mas eu detesto quando enchem o meu saco. Vida, olha, antes de tudo, muito obrigada por essa entrevista, que foi extremamente rica. Nós temos aí pouquinho tempo para conversar, mas é um papo que rende aí outros programas, diversos programas, e sem dúvida você estará com a gente, o convite já está feito e portas estarão abertas futuramente para você em nossos estúdios. Muito obrigada. Muito obrigada a você também, menina bonita. Obrigada, Vida. E o DG ABC Entrevista acaba nesse clima delicioso que vocês presenciaram aqui. Semana que vem tem muito mais. Até lá!